Eliana, tá sem som. Desculpa. Bom dia a todas. Estamos na página 146 do livro A Ciência Oculta. Estamos falando sobre a evolução do universo e do homem. Eu vou fazer uma pequena, hoje talvez um pouquinho maior, um resumo um pouquinho maior. Se eu estiver falando muito, pode me parar. Então, nós estamos falando da formação da entidade humana, que se fez junto com a evolução da Terra. Então, a imagem é que desde o nascimento, o ser humano percorre diferentes etapas até que ele chega à idade adulta. Isso ocorre da mesma forma com a humanidade, passa por etapas evolutivas. E a gente viu que antes da formação da Terra, observou-se três etapas da evolução humana. Então, o homem, antes de existir a Terra do jeito que ela é hoje, o homem já existia. Então, a Terra evoluiu com o homem, que passou também por etapas de evolução. Então, teve três outras formas de desenvolvimento da Terra. Então, o antigo Saturno, que a gente viu, o antigo Sol e a antiga Lua. Ou seja, a Terra era Lua, antes era o Sol e antes era Saturno. E as próximas etapas vão ser Júpiter, Vênus e o Vulcano, até que o homem possa chegar à perfeição. Então, o destino humano passou por três etapas e nós estamos na quarta. Nós estamos na Terra, né? Na quarta etapa evolutiva. E sempre quando tem essa evolução, tem interrupção. Então, entre Saturno e o Sol, tem estados intermediários, como se fosse um sono, ou como a gente pode ter aquela imagem que eu já falei, o livro já falou, da semente de uma planta que guarda tudo aquilo que ela vai ser como uma planta completa. E o Steiner fala em dois termos, um que se chama Manvatara, que é um estado evolutivo em que a vida se desenvolve exteriormente. É como se fosse um ciclo aberto. E ele fala no Pralaya, que é esse ciclo fechado, que é um estado de repouso intermediário entre esses ciclos. Que mais? Então, no repouso tem vida, né? Essa é a imagem que a gente tem que guardar, que tem vida assim como nós temos vida quando dormimos. Ela está gestando alguma coisa. Essa é a imagem que a gente tem que guardar. Ah, e mais esse estado de vida, nas pausas, a gente não é perceptível aos nossos sentidos. O fio condutor para a continuidade desses ciclos a gente vai observar na evolução da consciência. Então, a consciência do homem aqui na Terra de hoje é uma consciência de vigília, que a gente percebe pelos sentidos, onde se formam as nossas ideias a partir da inteligência. Isto é agora, nessa quarta etapa evolutiva da Terra. Agora, em Saturno, no Sol e na Lua, essa consciência não existia. Então, em Saturno, tinha um menor grau de lucidez, tinha uma consciência abafada, e o Steiner fala que é como se um médium que entra em estado de transe. Essa é a imagem dessa consciência abafada em Saturno. Ele diz que isso se assemelha, porque o médium de hoje, ele já tem consciência de vigília, então é algo semelhante para a gente poder entender.
Então, em Saturno, o que que acontecia? Tinha uma percepção de tudo que se passava no corpo, em seu corpo, e também observava as coisas ao redor. Então, era uma consciência abafada, mas também que exercia uma ação sobre essas coisas externas, vamos dizer assim. Então, tinham uma experiência interior semelhante à que o homem tem hoje. Ele fala como se fosse a batida do nosso coração, ou sensações que temos no corpo. Era uma consciência abafada, mas semelhante a isso que a gente vivencia hoje. Depois tem etapas de evolução menores, que são esses ciclos menores, que ele chama de ronda. Aí ele torna a dizer que a evolução do ser humano é concomitante à dos seres espirituais. E depois, depois desses ciclos menores, tem esse espaço maior de repouso, que ele chama de pralaya, né? Daí, no Sol, é como se os seres humanos começassem a despertar do sono. Então, já tinha aquela consciência de Saturno, o homem repete isso no Sol. E a experiência de Saturno, então, tem essa repetição, né? Mas é de outra forma, porque já existe a consciência solar, que é mais lúcida do que a consciência de Saturno. Mas é mais lúcida, mas a visão diminui, porque quanto mais denso a gente vai ficando, mais essa visão vai diminuindo, né? Então, é como se a gente tivesse num sono profundo, sem sonho, no sol. Daí tem o repouso, outra vez, daí a gente entra na existência da Lua, que repete as etapas de Saturno em ciclos de Saturno e do Sol em ciclos menores, e a consciência na Lua é uma consciência com sonhos. Então é uma consciência em imagens, como as que a gente tem no sonho. É como se a gente tivesse é semelhante quando a gente acorda de um sonho, por exemplo. Essa é a imagem que se tinha lá, claro que sem essa vigília que a gente tem hoje na Terra, né? Então, é uma consciência abafada e imaginativa. Então, surgem imagens no interior semelhante à imagem de sonho. E tem uma coloração que depende da qualidade do objeto. Então, se tem uma simpatia, então a coloração é mais clara, as nuances são amarelas e verdes. Se for antipático, então é mais avermelhado. Então, é a mesma vivência que o clarividente tem, né? De ver cores da aura, vamos dizer assim. E o homem lunar, eles começam a agir a partir dessas impressões, dessas percepções que estão em relação ao ambiente que ele percebe, né? Assim como hoje a gente age de acordo com as impressões das nossas percepções sensoriais. Então, quando a gente faz essa relação com a vida atual, eu acho que fica um pouco mais palpável, né? Então, a missão dessa época lunar é trazer essa consciência semelhante à que a gente tem hoje, essa consciência de sonho. Então, o corpo físico humano, até essa época da Lua, está composto, então, do calor, com o germe do corpo físico, em Saturno, do ar, com o germe do corpo etérico, no Sol, e na Lua, a água, corpo astral.
E a água é o elemento mais denso de todos esses, é o elemento mais denso. Helena, posso te pedir uma gentileza? Você poderia repetir esses elementos? Eu perdi aqui. Então, o que ele fala aqui é que o calor é em Saturno, com o germe do corpo físico. O ar é o germe do corpo etérico. Curiosamente, isso ainda preciso meditar a respeito, né, Cris? Porque o que a gente entende é que o corpo etérico está relacionado à água. Então, isso é algo que eu preciso entender melhor. E a lua, água, corpo astral. E água é o elemento mais denso que ele fala. Porque dá para entender que vai densificando, né? E vai, a consciência vai ampliando, mas essa sutileza das percepções vai se apagando, né? Então, que mais? E na Lua existe uma consciência o Steiner diz que é ordenada, que existe uma relação ordenada entre a imagem e o objeto, diferente dos sonhos que a gente tem, que não tem nada ordenado. Mas na consciência lunar tem essa ordenação. E daí, na Lua, como a gente está agora, existe essa repetição dos fatos que ocorreram em Saturno e no Sol, né? E aí tem agora essa etapa da Lua, onde o corpo astral vem da emanação dos espíritos do movimento. Acho que a gente está mais ou menos aí, né? Né, Cris? Mais alguma coisa? Falei demais, né? Não, acho que é isso mesmo. É Uhum, isso. Não, tá ok. tá. Então vamos continuar? Vamos, no primeiro parágrafo da página 146 no meu. Para termos um conceito mais claro da consciência dos homens lunares, imaginemo-los como que integrados no ambiente vaporoso acima descrito. Nesse elemento vaporoso se desenrolam os mais diversos processos. Matérias e substâncias, ora se combinam, ora se dissociam. Partes se condensam, outras se refinam. Tudo isso se passa sem que os seres humanos o vejam ou ouçam de imediato. Contudo, provoca imagens na consciência humana. Essas imagens são comparáveis à da atual consciência onírica, tal qual, por exemplo, quando um objeto cai ao solo e uma pessoa adormecida não percebe o processo real, e sim uma imagem qualquer. Ela sonha, por exemplo, que foi feito um disparo. Só que as imagens da consciência lunar não são arbitrárias, como essas imagens oníricas. Na verdade, elas são símbolos e não reproduções exatas, mas correspondem aos processos exteriores. De um fenômeno exterior definido, só procede uma imagem igualmente bem definida. O homem lunar está, por isso, em condições de orientar seus atos segundo essas imagens, tal como o homem de hoje o faz segundo suas percepções. Cumpre apenas considerar que a conduta baseada em percepções está sujeita ao livre-arbítrio, enquanto as ações sob a influência das referidas imagens são executadas como que por um vago impulso. Essa consciência imagética não é absolutamente de molde a viabilizar apenas a percepção dos processos físicos exteriores. Por meio das imagens, são representados também
os seres espirituais reinantes por detrás dos fatos físicos, bem como suas atividades. Assim, é nas coisas do reino vegeto-mineral que os espíritos da personalidade se tornam, de certo modo, visíveis. Por detrás e dentro dos seres vegeto-minerais manifestam-se os espíritos do fogo. E como seres que o homem consegue idealizar sem estabelecer relação com algo físico, contemplando-os, por assim dizer, como formações anímicas etéricas, manifestam-se os filhos da vida. Embora essas representações mentais da consciência lunar não fossem reproduções, mas apenas símbolos do exterior, sua atuação sobre o interior do ser humano era muito mais significativa do que as atuais representações mentais do homem transmitidas pela percepção. Elas podiam colocar todo o ser interior em movimento e atividade. Era de acordo com ela que os processos interiores se modelavam. Elas eram autênticas forças plasmadoras. O ser humano assumia a forma que estas lhe imprimiam, convertendo-se, por assim dizer, numa reprodução de seus próprios processos de consciência. Quanto mais o progresso da evolução se realiza dessa forma, tanto mais tem por consequência o fato de se produzir no ser humano uma transformação profundamente decisiva. O poder emanado das imagens da consciência perde gradualmente a faculdade de estender-se sobre toda a corporalidade humana, e essa se divide em duas partes, duas naturezas. Formam-se componentes sujeitos à ação plasmadora da consciência imagética e que se tornam, em alto grau, uma reprodução da vida ideativa no recém-descrito. Outros órgãos, porém, subtraem-se a esta influência. Numa parte de seu ser, o homem está, por assim dizer, excessivamente denso e determinado por outras leis para poder orientar-se segundo as imagens da consciência. Estas se subtraem à influência do ser humano, submetendo-se, porém, a uma outra, a própria influência dos sublimes seres solares. Contudo, a essa etapa da evolução, vê-se preceder um intervalo de repouso, durante o qual os espíritos solares adquirem a energia para atuar sobre os seres da Lua, sob condições completamente novas. É complexo. Quer falar, Cris? Vamos lá. Desde que começamos a leitura hoje, ficou para mim, né? Assim, tá bem bonito pensar que todas as hierarquias estavam presentes desde o princípio. Mas no antigo Saturno, quem atuou mais diretamente, né, as estrelas do processo, era a primeira hierarquia. No antigo Sol, quem vem para frente da cena é a segunda hierarquia, né? Os Quiriótetes, Dinamis e Exusia. E na antiga Lua, a terceira hierarquia é que toma a frente, né? Os arcanjos, arqueus, arcanjos e anjos.
e que essa questão da imaginação ser imagética e na Lua já mudou um pouco, e veio assim, realmente nós estávamos sendo preparados para ter essa autoconsciência e perceber o mundo espiritual realmente a partir de nós, porque o que eu entendi aqui é que tudo era dado. Quando ele fala aqui que na antiga lua agia por um vago impulso, quer dizer, recebia as imagens e ia para a ação, mas sem essa consciência de vigília. Hoje nós temos a percepção, então, nós agimos a partir de nós. Eu percebo, e aí eu decido se eu vou ou não, que ação eu possa ter. Lá entendi assim que era mais ou menos conduzido, porque era dado e agíamos, né, de acordo com o que era sentido. E hoje não, hoje nós podemos decidir por nós. Muito bom. Não sei se ajudou, se complicou, mas Mas na antiga Lua a gente não chega nisso, a gente vai chegar nesse estado na quarta etapa. isso. É, Está Tá. começando a preparação, né? Porque aqui ele começou a falar de que nós já sofremos uma divisão, né? E eu estou querendo também saber o resto, que para mim aqui essa parte da divisão está meio. Vamos ler mais um pouco para ver o que acontece. então, eu acho que essa imagem de que sempre nessas épocas anteriores, do antigo Saturno, antigo Sol e antiga Lua, tudo está como germe. Não é o corpo astral como a gente imagina, né? Então, lá na Lua tem o germe do corpo astral, mas não é como a gente imagina aqui. É como se eles fossem penetrados por essas sensações, né? Não é como nós temos aqui. Bom, após esse intervalo de repouso, o ser humano está claramente dividido, eu estou aqui, né, em duas naturezas. Uma delas está subtraída à ação independente da consciência imagética. Assume uma forma mais definida e coloca-se sob a influência de forças que, embora procedentes do corpo lunar, só surgem aí pela influência dos seres solares. Essa parte do ser humano participa cada vez mais da vida estimulada pelo Sol. A outra parte eleva-se da primeira como uma espécie de cabeça. Em si é móvel, plástica, modelando-se como expressão e veículo da nebulosa vida consciente do homem. Só um pouquinho. A Ana Alemão fez duas contribuições. Que a água é emoção, É, logo é astral e está ligada à lua. E a outra é que, assim, acho que foi a partir do que eu falei, eu entendo que é um processo de sair do puro reflexo, passar pelo inconsciente e alcançar por esforço próprio a consciência, através do livre-arbítrio. sim, agora na Terra, né? Agora na Terra, vem esse processo. Sim, eu também concordo que a água é emoção e por isso tem a ver com o astral, mas a gente estuda que o corpo etérico está relacionado a esse reino vegetal e que tem a ver com a água, né? Então, por isso que o Steiner o tempo todo faz um convite que não é para a gente colocar nas caixinhas, né? Mas fazendo cada vez mais relações e conexões, né? Nesse sentido. Muito bem. Então, 148. Todavia, ambas as partes estão intimamente ligadas
Entre elas, há um intercâmbio de seivas. Membros se estendem de uma para dentro da outra. Uma significativa harmonia se estabelece pelo fato de, no decorrer do tempo em que tudo isso sucedeu, ter se criado entre o Sol e a Lua uma relação coerente com o rumo dessa evolução. Num trecho anterior, na página 127, já foi relatado como, por força de sua evolução, os seres em progresso separam seus corpos celestes de uma massa cósmica geral. É como se eles irradiassem as forças segundo as quais as substâncias se estruturam. O Sol e a Lua se separaram de acordo com a necessidade de estabelecer domicílios adequados para os respectivos seres. Todavia, essa determinação da matéria e de suas forças pelo espírito vai bem mais adiante. Os próprios seres também condicionam certos movimentos dos corpos cósmicos, determinadas revoluções de uns em redor de outros. Com isso, esses corpos modificam sua posição em relação aos demais. E modificando-se a posição de um corpo cósmico em relação ao outro, modificam-se também os efeitos de seus seres correspondentes entre si. Assim ocorreu com o Sol e a Lua. Pelo movimento da Lua em torno do Sol, os seres humanos ora se encontram sob a influência predominante da atividade do Sol, ora se afastam dessa influência, entregando-se mais a si próprios. O movimento é um resultado da mencionada dissidência de certos seres lunares e do acordo selado em torno da luta originada por isso. Esse movimento é apenas a expressão física da relação de forças espirituais criadas pela dissidência. O fato de um corpo mover-se ao redor de outro origina nos seres que habitam nos corpos cósmicos os estados alternados de consciência, dos quais falamos anteriormente. Pode-se dizer que, alternadamente, a Lua dirige sua vida ao Sol e afasta-se dele. Existe um período solar e um período planetário, e no decorrer deste último, os seres lunares se desenvolvem na face lunar contrária ao Sol. Contudo, no caso da Lua, se acrescenta algo além do movimento dos corpos celestes. A consciência suprassensível, retrospectiva, pode ver, na verdade, como os próprios seres lunares se movem em períodos bem regulares em torno de seu corpo cósmico. Assim, em certas épocas, eles buscam os lugares onde possam abandonar-se à influência do Sol. E em outras, migram para lugares onde não fiquem sujeitos a essa influência e possam, de certo modo, refletir sobre si próprios. Eliana, posso fazer uma pergunta? Já assim, tá fácil, tá super fácil. E aí minha internet congelou. Então Ah, eu perdi um trecho que você leu. É uma separação que tem, fica muito confuso para mim. então, o que eu estou entendendo é que o Sol e a Lua, então, vão se separar exatamente por causa do movimento que existe dos seres são retardatários, vamos dizer assim, que não acompanharam a evolução. Então, tem esse aspecto da Lua que ela fica iluminada pelo Sol, podríamos dizer assim, e uma parte que fica oculta, que fica na sombra. Essa que fica
Não sei se eu posso falar dessa forma que eu estou falando, mas essa que fica na sombra, vamos dizer, sem iluminar, ela está mais voltada para si própria, né? Para essas reflexões, e ele acabou de falar sobre si próprio. E a que está no Sol, não me lembro mais, só fica sobre, ele fala aqui que fica sobre a influência do Sol, né? Um tem influência do Sol e outro não tem influência do Sol. Tá, mas esse que tem influência. Separação Tá, essa separação, você está me falando que assim, essa evolução não é igual para todos. dos Então, seria dos seres. E aí, esses seres que conseguem evoluir, eles têm essa coisa que, por exemplo, essa parte não estão na parte da sombra, seria isso? Estão mais iluminados pelo sol? Não sei. É Eu também não confuso. sei. O que eu entendo é que assim tem um movimento dos seres espirituais, aqueles que acompanharam a evolução, que fizeram um corpo, vamos dizer assim, que estão de acordo com aquilo que a Lua, que é a missão da Lua, vamos dizer, que seria a tarefa da Lua. Mas tem outros que ficam para trás. Então, este movimento vai fazer com que um fique iluminado e outro não. Um tenha a influência mais diretamente do Sol e outro não. E quando a gente estuda a qualidade planetária da Lua, para a gente ver na nossa própria biografia, a gente pode pensar que a Lua tem um aspecto bastante luminoso, né? Mas tem um aspecto bastante oculto. As pessoas que têm um tipo que são do tipo lunar têm algo bem escondidinho que não mostra, que ela não mostra para o mundo, vamos dizer assim, que é bem escondidinho, que é bem íntimo, né? Isso não- Esses seres que não acompanharam, por algum momento eles conseguem fazer essa transformação ou nunca vai fazer essa transformação? Então, o que eu entendo é que é um processo evolutivo, né? Tem aqueles Então todo mundo passa. que eu acho que vem se desenvolvendo, o que eu entendo, né? Quer falar, Cris? Não? Então vamos lá. Para completar, é aqui que eu tô, né? Sim. Para completar o quadro representativo desses processos, deve-se também ter presente que nesse período os filhos da vida, que são os anjos, alcançam seu nível humano. Mesmo na Lua, o homem ainda não pode servir-se de seus sentidos, cujos rudimentos já se haviam formado lá em Saturno, para sua própria percepção de objetos exteriores. Porém, no nível lunar, esses sentidos se tornam instrumentos dos filhos da vida, que se servem deles para ter percepções. Assim, esses sentidos, que pertencem ao corpo humano físico, entram numa inter-relação com os filhos da vida. Estes últimos não apenas se servem deles, mas também os aperfeiçoam. Pelas relações mutáveis com o Sol, ocorre agora, conforme já descrito, uma transformação nas condições de vida do próprio ser humano. As coisas sucedem de modo tal que, a cada vez que fica sujeito à influência solar, o ser humano se abandona à vida do Sol e a seus fenômenos, mais do que a si próprio. Durante esses períodos, ele experimenta a imensidão e majestade do universo, tal qual estas se expressam no Sol, e é como se as absorvesse. Justamente os seres sublimes que estabeleceram sua morada no Sol atuam então sobre a Lua. Esta, por sua vez, atua sobre o ser humano. É cascata, é feito cascata. Essa atuação, contudo, não se estende à totalidade deste.
mas particularmente as suas partes subtraídas à influência das próprias imagens da consciência. Especialmente os corpos físico e vital adquirem certo tamanho e configuração. Para isso, no entanto, os fenômenos da consciência se retraem. Quando em sua vida está afastado do sol, o ser humano se ocupa com sua própria natureza. Inicia-se então uma atividade interior, especialmente no corpo astral. Por outro lado, a forma exterior se torna menos vistosa, menos aperfeiçoada. Assim, pois, durante a evolução lunar, existem os já caracterizados dois estados alternados de consciência, claramente discerníveis. Um mais nebuloso, durante o período solar, e o outro mais claro, durante a época em que a vida está mais entregue a si própria. O primeiro estado é, sem dúvida, mais obscuro, mas, por outro lado, é menos egoísta. Aí, o homem se consagra mais ao mundo exterior, ao universo refletido no Sol. Trata-se de uma alternância entre os estados de consciência, comparável tanto à alternância entre sono e vigília no homem atual, como também à sua vida entre o nascimento e a morte, de um lado, e a existência mais espiritual entre a morte e um novo nascimento, de outro. O despertar na Lua, quando o período solar gradualmente cessa, poderia caracterizar-se como um estado intermediário entre o despertar do homem atual a cada manhã e seu nascimento. Do mesmo modo, o obscurecimento gradual da consciência, ao se aproximar o período solar, é como um estado intermediário entre o adormecer e o morrer. Ocorre que uma consciência do nascer e do morrer, conforme a possui o homem atual, ainda não existia na antiga Lua. Era numa espécie de vida solar que o homem se entregava ao gozo dessa vida. Ele era, durante esse tempo, subtraído à sua própria, vivendo mais espiritualmente. Vai falar, Cris? Como é bonita essa nossa preparação, né? Essa preparação para chegarmos aqui, que foi sendo feito muito devagar, mas muito perfeito, né? Essa relação dessa separação dos corpos na antiga Lua, que ele faz. Vamos chegar mais perto que essa situação do sono e vigília, né? Que quando vem a influência do Sol nesse movimento, é como quando nós dormimos, que vamos para o mundo espiritual, mas sem consciência. E quando saímos, né, lá na antiga Lua, saíamos dessa influência do Sol, é como esse estado de vigília. Então, eu posso olhar para mim mesma, né, olhar, ter consciência de mim. Foi assim que eu entendi isso. Muito bom, eu também. Achei muito bonito. Só nos cabe tentar uma descrição aproximada e comparativa daquilo que o homem vivencia nesses períodos. Ele sentia como se as forças do universo afluíssem para ele, palpitassem através dele, como que embriagado pelas harmonias do universo, das quais compartilhava. Eis como ele se sentia aí. Em tais épocas, seu corpo astral parecia liberto do corpo físico,
do qual também uma parte do corpo vital era retirado. E esse conjunto, composto de corpo astral e corpo etérico, era como um delicado e maravilhoso instrumento musical em cujas cordas ressoavam os mistérios do universo. Era de acordo com as harmonias universais que se plasmavam os membros da parte do ser humano sobre a qual a consciência tinha apenas uma influência mínima, pois nessas harmonias atuavam os seres do Sol. Assim, essa parte do homem foi esculpida em sua forma pelos sons espirituais do universo. Nesse contexto, a alternância entre o estado mais claro de consciência e este mais obscuro, durante o período solar, não era tão radical como a que existe no homem atual entre a vigília e o sono, totalmente sem sonhos. Aliás, a consciência imagética não era tão clara como a atual consciência de vigília. Por outro lado, tampouco a outra consciência era tão obscura quanto o sono, sem sonhos da atualidade. E assim, o ser humano tinha uma espécie de consciência, embora indistinta, do jogo de harmonias cósmicas em seu corpo físico e na parte do corpo etérico que permanecera ligada ao primeiro. Tudo bem? No período em que o Sol, de certa forma, não brilhava para o homem, as representações imagéticas apareciam na consciência em lugar das harmonias. Aí, reviviam nos corpos físico e etérico, especialmente os membros que estavam sob o poder imediato da consciência. Em compensação, as outras partes do ser humano, sobre as quais não atuavam as forças plasmadoras do Sol, passavam por um processo de endurecimento e de ressecamento. E quando se aproximava novamente o período solar, os corpos velhos se desintegravam. Eles se desprendiam do ser humano e como que de um túmulo de sua antiga corporalidade, ressurgia o homem regenerado no interior, embora ainda insignificante sob essa forma. Nossa, gente, vou chegar lá. É como se fosse, o ser humano está sendo como se fosse esculpido nesse período, não como é a nossa forma, não é? Porque ele fala de um tamanho e fala de uma altura nesse período. É isso? Que a gente vai tendo essa construção desse corpo físico, é isso ou não? Eu acho que vai tendo, mas ele diz o seguinte, que quando está na esfera dos... Quando ele adormece e fica no sol, ele tem essa Uhum. característica que está mais obscuro, né? A gente pode falar. E quando ele está já nesse nível da lua, Da ele Lua. tem as próprias sensações, né? Então, isso vai sendo coordenado. Então, quando ele está na esfera da Lua, ele fica mais denso, mais condensado, porque vai ter que formar o corpo, né? Uhum, uhum. Então, isso Entendi. vai endurecendo. Tá, tá, agora que eu entendi. Acho que as palavras não são as melhores, mas é essa a Mas imagem. o condensar ficou mais claro para mim. É. Tá, não é uma coisa que é a forma que é estabelecida do ser humano como é hoje. Entendi, entendi. Obrigada, Eline. E aí, Havia ocorrido, havia, é, havia ocorrido uma renovação do processo vital. Pela atuação dos seres solares e suas harmonias, o corpo ressuscitado se remodelava em sua perfeição
e o processo descrito acima se repetia. Então, sempre tem esse movimento, né? Vai para trás, se fortalece, vem para frente e tem mais algo mais, né? Sempre tem essa repetição. E o homem sentia essa renovação como vestir de uma nova roupagem. O núcleo do seu ser não havia passado por um nascimento ou uma morte autênticos. Havia somente passado de uma consciência espiritual sonora, na qual ele estava entregue ao mundo exterior, para uma consciência em que ele se consagrava mais ao íntimo. Então, essa consciência espiritual sonora é no sol. Ele havia trocado de pele. O antigo corpo se tornara inútil, tendo sido despojado e renovado. Eliana, acho que podemos parar aqui. Tá. Nossa, foi rápido. Tô rápido hoje. Muito É rápido. tão profundo, mas Muito bom, né? muita coisa para pensar até a próxima semana. Nossa, e é muita. Assim, gente, a formação do ser humano, vista dessa forma, é algo de uma magnitude, né? E É sublime aí a gente mesmo. entende um pouco essa música das esferas, né? Que é esse trabalho que existe no Sol, que o Steiner também fala no pós-morte. Quando você passa na esfera do Sol, a gente ouve essa música das esferas, e é esse trabalho conjunto de todos os homens, né? É, De todos os homens que trabalham na elaboração, não é a palavra certa, mas das cabeças, de todas as cabeças humanas. Então, agora fica mais clara essa música das esferas. Muito bom, muito deixa eu ver. emocionante. Aonde você está, Maíra, que está esse calor enorme?